Pois, certo, pessoal? Pronto, iniciamos a gravação, vamos lá iniciar o nosso encontro tranquilamente. Todos me escutam bem, todos conseguem ver a apresentação. Por favor, confirme aí no chat se sim, se está tudo certo em termos de suporte, né? Em termos de tudo tranquilo, tudo de boa. Então, vamos iniciar a nossa apresentação, né? A nossa oficina, na verdade, sobre as normas da ABNT. Beleza, pessoal? Então, hoje, né, o pessoal está chegando. Enquanto a galera vai chegando, a gente vai falando. Então, hoje nós damos inícios aí à 13ª edição, na verdade, dos plantões de monitoria online do PET-HL, certo? Essa ação do PET, ela vai ser realizada durante essa semana, no dias de terça, quarta, quinta e sexta, sendo que na terça e na terça e na quarta, a gente vai realizar as oficinas, e na quinta e na sexta, nós vamos realizar os plantões mesmo normais de tira dúvidas ali, deixando à disposição de vocês, caso exista alguma dúvida, tá bem? Então, assim, antes de iniciar mesmo, de apresentar, é necessário que a gente possa aqui, né, trazer algumas informações que diz respeito à organização da nossa sala, sabe? Certo, pessoal? Para que não tenha desencontro, ligue o microfone ao mesmo tempo, enfim, então algumas informações iniciais, tanto a respeito da organização da nossa sala, como também no que diz respeito, né, à organização dessas oficinas, certificações. Então, para vocês estarem por dentro das informações, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, informações iniciais. Organização da sala. Em termos de organização da sala, pessoal, o que é que eu peço? Questão do microfone. Às vezes a pessoa liga o microfone sem querer, né? Aí, quando fica 2 microfones ligados no Meet, existe aquele problema de interferência, um interfere no outro, né? Então, seja sempre atento se seu microfone está ligado ou não, tá bem? Para não haver essa questão de interferência, tá certo? Ah, então quer dizer que eu não posso ligar meu microfone? Não, você pode ligar o seu microfone. Inclusive, eu quero que você ligue seu microfone, que você participe. Mas vai haver momentos para isso, tá certo? Então, até para não atrapalhar o raciocínio na hora que eu estiver explicando, no final de cada tópico eu pergunto: pessoal, tá tudo bem? Tá tudo ok? Tem alguma dúvida? Aí você pode levantar a mão, eu vejo aqui quem tem a dúvida, e você pode falar tranquilamente ou deixar a sua dúvida lá no chat, que ao final de cada tópico também eu posso estar aí consultando. Beleza? Então, em termos de organização da sala, fique atento ao seu microfone, e se tiver dúvida, espere o final do tópico, que aí eu falo, né, eu abro espaço para o microfone de vocês, e vocês podem perguntar, caso exista algum problema, tá certo? Outras coisas, outras questões como os materiais usados, né, eles vão ser disponibilizados a vocês, né, o PET, esse material que é o slide, vai ser disponibilizado a vocês via e-mail. A gente tem outros materiais que estão disponíveis no nosso site, que envolvem também essas questões de escrita acadêmica e metodologia, que a gente vai disponibilizar a vocês via e-mail, tá certo? Não precisa se preocupar em questões a isso, mas se sinta à vontade, se tiver com algum caderno, querer que eu pare para você anotar, ou querer tirar um print, isso não é nenhum problema, tá certo? Se sintam à vontade. Sobre a frequência, né, o link da frequência, ele vai ser disponibilizado ao final do encontro, tá certo? Então, ao final do encontro, eu disponibilizo ali o link da frequência, tá certo? E você responde e ganha o seu certificado, tá certo? O certificado aqui nos plantões é por dia de participação. Então, por exemplo, você só pode participar hoje, não pode participar amanhã, não se preocupe, você vai receber a sua certificação de 2 horas equivalente, né, à participação no encontro de hoje, né? Se por acaso algum colega vai participar só amanhã, ele vai receber a certificação dele equivalente às 2 horas de participação do dia de amanhã. Se você, queridão, queridona, você participou aí, né, nesse hoje e amanhã, aí você recebe o certificado de 4 horas normal aí, pela Prograde, pela nossa pró-reitoria de graduação, assinada aí pela tutora do PET. Certo? Tranquilo? Sobre informações iniciais, tudo de boa? Alguma dúvida a respeito disso? A nossa ação, ela começa agora nesse horário e termina no máximo às 16 horas, beleza? Para não ficar muito prolongado e a gente não ficar cansado, né? Afinal, a gente vai falar de um tema que é muito cansativo, na verdade, como vocês já sabem. Beleza? Então, sem mais delongas, né, eu gostaria também de me apresentar a vocês, para quem não me conhece, certo? Então, em termos de apresentação, prazer conhecê-los. O meu nome é Leonardo Chaves Ferreira, tá certo? Eu sou graduando em Letras de Língua Portuguesa pela Unilab, já estou no 8º semestre, já estou terminando. Sou pesquisador do Grupo de Estudos em Texto, Discurso e Ensino, o TED da Unilab, né? Sou professor de Gramática Textual e Redação do cursinho IDEA, filiado
aos movimentos de grupo PET do estado do Ceará, e atualmente, né, como é de se esperar, sou bolsista aí do Programa de Educação Tutorial de Humanidades e Letras da Unilab, que é o programa que está desenvolvendo essa ação, né? Essa ação é desenvolvida pelo Programa de Educação Tutorial de Humanidades e Letras da Unilab, que a gente chama de PET-HL da Unilab, né? Então, por vezes, tanto aqui no nosso campus no Ceará, como no campus do Malês, as pessoas não conhecem o PET de Humanidades e Letras da Unilab, né? Não tem esse conhecimento, não sabem o que é, não sabem o que faz, né? Porque, afinal, o que é um PET? Né? Então, é interessante a gente apresentar o PET para vocês. Então, assim, o Programa de Educação Tutorial, né, é um programa do governo federal brasileiro, que existe há mais de 30 anos, né, e ele tem por objetivo justamente estimular as atividades de pesquisa, ensino e extensão universitárias no nível da graduação, certo? Esse programa ele é subordinado à Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação, que a gente chama de SESUMEC, né, e a nossa bolsa de nós, do grupo de bolsistas do PET-HL, ela vem direto do Fundo Nacional, né, para o Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE. Então, não tem nenhuma agência de fomento, assim, como a CAPES ou a FUNCAP, no caso aqui do Ceará, por exemplo. O dinheiro que a gente recebe, né, a nossa bolsinha lá, ela vem direto do FNDE. Então, o PET, ele é ali formado por um grupo de 12 bolsistas e um tutor, e dentro da nossa universidade a gente tenta desempenhar essas ações que envolvem a pesquisa, ensino e extensão, certo? Se você quer conhecer as atividades que a gente desenvolve, os projetos que a gente executa, tanto aqui de modo virtual, como também no modo presencial, quando tudo voltar, né, se voltar, mas vai voltar, se Deus quiser, enfim, né, você pode consultar lá o nosso site ou consultar ali também o nosso Instagram, lá tem nossas ações, nossos projetos, tudo que a gente faz, tá certo? Tem o PET Diálogo, mini curso do Laboratório de Práticas Disciplinares, tem o nosso canal de YouTube, nossas atividades de monitoria, tá certo? E hoje, né, hoje a gente vai dar execução, vai executar um projeto que é executado pelo esse programa, né? O PET é um programa que executa projetos. No caso, hoje, o plantão de monitorias é um projeto interessantíssimo do PET, que se mostrou bastante eficaz nesse período remoto, né? Uma das atividades de ensino que a gente desenvolve, e é uma das principais dentro do nosso PET, né? Tem outras atividades de extensão, como o ANU, por exemplo, o Rodrigo está aqui, né? É o coordenador, outras equipes de bolsistas. Enfim, se você quiser conhecer mais sobre a gente, sobre o PET, o que a gente faz, só visitar lá nosso site, visitar o nosso Instagram e conversar conosco, interagir conosco. Beleza? Sobre a apresentação, né? Tudo ok? Então vamos lá dar início realmente à nossa atividade de hoje, né? Na oficina de hoje, dia 29/6, das 14h16 horas, a gente vai estar falando aí, ó, sobre revisitando as normas da ABNT, traço, na prática. Certo? Nosso objetivo aqui hoje é ser prático, é ser sucinto, é ser rápido, é facilitar a sua vida, né? A BNT já dificulta tanto a vida da gente, né? A gente tem um TCC, ainda tem que normatizar tudo, então a gente vai tentar simplificar a questão para você aqui e você vai entender o que eu estou falando mais na frente, no decorrer da oficina. Amanhã, a oficina 2, a bolsista Manu, ela vai falar sobre a pesquisa multi- e interdisciplinar, o que é e como fazer, tá certo? Então, amanhã, se você quiser participar também, a gente vai estar enviando lá o link da sala virtual via e-mail, ok? Então, tudo tranquilo sobre a apresentação, certo? Tudo de boa, deixa eu verificar aqui as mensagens, já temos aí 58 pessoas acompanhando, tranquilamente. Então, pronto, pessoal, vamos iniciar aqui, começar a falar sobre esse conteúdo. De forma introdutória, pessoal, é interessante que a gente possa relembrar, né, já que a gente está revisitando as normas da ABNT, relembrar o que é a ABNT. Então, fundada em 1940, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, é uma entidade brasileira privada sem fins lucrativos que, em parceria com órgãos brasileiros e internacionais, estabelece quais são as normas, padrões, né, aceitos para a produção de trabalhos acadêmicos e científicos, tá certo? Então, a ABNT, ela tem esse objetivo, e é não somente em trabalhos acadêmicos e científicos, tá? Tem outras questões também que ela entra em jogo, como o tamanho de pneu, esse tipo de coisa, né? Tem né, na engenharia aí, a arquitetura também, ela né, tem ali um padrão, ela padroniza também os tamanhos da coluna, por aí vai, eu não tenho propriedade para falar, mas ela também está dentro desse assunto, certo? Justamente que é uma associação brasileira de normas técnicas, e não é só sobre trabalho acadêmico, é sobre tudo que você imaginar a ABNT tem ali. Até o tamanho aí do seu notebook que você tá e do seu tablet, talvez tenha uma norma da ABNT para ir, certo? Mas,
no que se refere a trabalhos acadêmicos, pessoal, a gente tem um problema, tá certo? Por que a gente tem um problema? Porque a ABNT, né, ela é uma associação, ela estabelece ali as suas normas que buscam justamente padronizar todo o trabalho acadêmico, né? Padronizar uma tese, padronizar uma dissertação, padronizar um TCC, para que assim, né, você, por exemplo, se você for pesquisar uma seção de metodologia em qualquer trabalho, você achar diretamente sem medo de ser feliz. Então, é a certeza de você achar a metodologia. Então, a certeza de você achar a fundamentação teórica em todo e qualquer trabalho, por exemplo, né, sem estar muito escondido. Então, a BNT, ela tem esse objetivo de padronizar a coisa, deixar a coisa mais fácil. No entanto, muitas das vezes, né, algumas bibliotecas, algumas universidades, inclusive até periódicos, tá certo? Eles adequam, vamos dizer assim, eles adaptam as normas da ABNT no que se refere a trabalhos de caráter científico, né, como artigos e monografias e resumos, enfim, certo? Então, eles adaptam aos seus usos individuais, né, e essa a adaptação que acaba confundindo a pessoa, né? Então, às vezes a gente entra na disciplina de leitura e produção de texto 1, né, no caso da Unilab, aí o professor fala uma coisa. No LPT2, que é a leitura de produção de texto 2, aí o professor apresenta o projeto, aí já fala outra coisa. Aí você chega lá no TCC1, o professor do TCC1 fala uma coisa, aí o orientador fala outra, né? Por que que isso acontece? Porque às vezes os professores vêm de outras instituições, né? Às vezes os professores estão acostumados a publicar trabalhos em determinados tipos específicos de periódico, né? Então surge essa confusão. Essa é a grande questão da BNT, pessoal. A BNT foi criada para facilitar as coisas, padronizar as coisas, deixar as coisas fáceis. Mas devido a esses usos individuais que as instituições fazem dessas normas, em termos de adequação, né, enfim, ela acaba confundindo muita gente. Então, essa é a grande questão da BNT, certo? A padronização versus os individuais. Por isso, hoje, né, tendo visto, inclusive, o nosso formulário de inscrição, né, com uma grande participação de alunos da Unilab, né, majoritariamente, a gente vai, tudo que a gente está trabalhando aqui, tudo que eu vou falar aqui, pessoal, está lá no Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos da Unilab, publicado no ano passado, tá certo? Então, tudo que eu falar aqui a respeito de normas, tá certo? Vai estar lá no Manual de Normalização. Eu me baseei nele para preparar essa oficina de hoje, tá certo? Então, se você tem alguma dúvida, eu vou deixar lá esse slide para vocês, inclusive esse slide, o PDF dele, tá aqui em anexo na sala, que você pode fazer um download se quiser acompanhar e me escutar, certo? E ele é clicável aqui, é só clicar que você vai ter acesso lá ao manual completo, beleza? Então, assim, se você é de outra instituição, não sei se tem pessoas de outras instituições aqui, né, de outras IES, não precisa se preocupar, porque em termos de IES, né, as reitorias, pró-reitorias, enfim, elas conversam muito para padronizar essas questões. Então, se mudar alguma coisa da nossa universidade, por exemplo, para outra universidade, como o SUFC, né, vai mudar questões assim grandes, como a capa, contracapa, o emblema, esse tipo de coisa. O detalhe, né, que é aquilo que pega a gente de verdade, né, vai ficar, vai ser o mesmo, certo? Então, para hoje, para falar sobre hoje, né, como justamente a nossa oficina tem o objetivo de ajudar as questões de trabalhos acadêmicos, TCC, por aí vai. A gente vai tomar por base a norma da ABNT NBR 14724, certo? Informação e documentação de trabalhos acadêmicos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, a gente entendeu que é a ABNT, entendeu que o grande problema que existe, né? Essa questão da padronização versus os individuais que as pessoas fazem dessas normas, também. Existe aí um manual que a gente vai tomar por base do nosso trabalho, e é essa regrinha da ABNT que a gente vai discutir hoje aqui e entender como funciona. Beleza? Tranquilo? De boa? Vamos lá dar prosseguimento, tá ok? Vou dar prosseguimento. Se tiver alguma dúvida, digita aí no chat, que eu estou também olhando aqui, observando, certo? Vamos continuar. Bem, pessoal, segundo a ABNT, né, a ABNT ela diz lá que todo trabalho de origem acadêmica, ele vai ter uma estrutura básica. E isso a gente, acho que vocês, se tiver passado já para LPT1, LPT2, inclusive TCC1 já ouviu falar. Tá certo? Que estrutura básica é essa, né? Todo trabalho acadêmico, ele vai ter elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Leonardo, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Por favor, você pode me explicar? Posso explicar para você com todo o carinho do mundo.
Parte 1, elementos pré-textuais, é aquilo que vem antes do texto mesmo em si, né? O texto, o corpo do texto. O que é que vem antes do corpo do texto? É a capa, é a contracapa, né? A folha de rosto, né? Você, depois dessa oficina, vai conseguir escrever o TCC melhor, vai ser aprovado, aí de elemento pré-textual vai entrar o quê? A folha de aprovação, tá certo? Com a assinatura lá da banca, tudo tranquilo, tá bem? Então, elemento textual é tudo isso. Elementos pós-textuais, pessoal, né, os pós-textuais aqui que eu estou falando, na terceira parte, a gente vai ter as referências, é onde a gente vai ter os anexos, os apêndices, é tudo que é aquilo que vem depois do corpo do texto mesmo grosso, certo? E os elementos textuais, por sua vez, envolvem tudo aquilo que é o texto de verdade, né, introdução, desenvolvimento e conclusão, as seções de seus trabalhos, as tabelas que você vai usar, as citações que você vai fazer, tudo isso entra dentro de elementos textuais. Para hoje, pessoal, como eu falei anteriormente, a gente tem um objetivo aqui de trabalhar a norma da BNT de forma prática, né? Se fosse aqui para eu trazer uma lista de leis aqui, de normas para você ler e explicar cada um, não ia ter sentido, né? Então, nosso objetivo aqui é justamente ir ao ponto central da questão, né? A gente deixou lá um formulário de dúvidas. E a maioria das dúvidas de vocês caem sobre essas questões que envolvem elementos textuais, certo? Até porque de elemento pretextual, como capa, contracapa, sumário, né, a própria universidade já dispõe para a gente. Elementos pós-textuais, hoje, como referência, né, hoje a gente tem diversos aplicativos e sites que constroem as referências automaticamente para você, de forma gratuita, certo? Mas a gente também pode, talvez, depois aí, fazer uma oficina sobre referências. Mas isso aqui você consegue fazer em qualquer sitezinho aí que faz referências automaticamente, né? O que cai realmente, o que pega muitas pessoas, o que deixa muitas pessoas confusas, são os elementos textuais. Que é o que o elemento textual? É o texto, a formatação do texto, é a citação direta, é a citação indireta, é a citação da citação, é como é que eu tenho que citar uma tabela, como é que eu tenho que organizar o título do meu texto, qual a diferença de tabela para quadro, como é que eu tenho, entendeu? Então, todas essas questões principais e primordiais sobrecaem sobre esses elementos aqui que a gente chama de textual. Então, hoje, na nossa oficina de hoje, a gente vai dar conta disso. Ah, Leonardo, então tu não vai falar de norma de contracapa, capa? Não, não vou falar sobre isso. Ah, então não vai falar de como fazer a referência, também não vou falar sobre isso. Vou falar de elemento textual. Citação. É quando você para escrever o seu texto e vai citar alguém, né, e precisa saber como citar de acordo com a norma. Eu vou falar sobre isso aqui hoje, no objetivo justamente de ser prático, tá certo? Na questão. Tá beleza? Então fiquem atentos, tá certo? Vamos iniciar o nosso já damos início, né? Mas vamos lá dar prosseguimento ao nosso encontro, nossa oficina. Beleza? Vamos lá para o ponto essencial da coisa, né? Agora sim a gente começa. Bem, o nosso foco, como eu falei, são aqui, ó, os elementos textuais. Elementos textuais, pessoal, do seu trabalho, no corpo do texto do seu trabalho, vão ser 3, certo? Vão ser 3, os elementos textuais aí. Na introdução e desenvolvimento e conclusão, você vai ter o quê? Vai ter o texto e as suas formatações, né? O texto, como o texto deve estar formatado, você vai ter como o título deve estar organizado, por exemplo, em questões de texto, tá certo? Como o parágrafo deve ser organizado no seu trabalho, uma coisa muito importante, tá bem? Além disso, nesse corpo do seu texto, o que é que você vai ter? Vai ter as ilustrações, figuras, imagens e tabelas, né? Então, a gente tem aqui alunos de biologia, alunos de humanidades e letras, né, que por vezes utilizam muitas figuras, imagens e tabelas para ilustrar, né, algum fato, algum fenômeno social ou linguístico, por exemplo, tá certo? Ou biológico, um fenômeno biológico, se você é da área de biologia, por exemplo. Então, a gente vai falar como você deve organizar as ilustrações, o que é figura, o que é tabela, o que é quadro, o que é fotografia, enfim, a gente vai falar sobre isso, né? Além disso, também, nos elementos textuais, a principal dúvida que pega muita gente são as citações. Então, eu vou mostrar a você o que normatiza a citação direta, o que normatiza a citação indireta e o que normativa a citação da citação. Posteriormente, a gente pode realizar outras oficinas, porque eu também vi lá no formulário dúvidas a respeito de escrita. Então, eu posso depois falar como se organiza uma citação direta, né, em critérios textuais, por exemplo, em nível de coesão e coerência, como é que você pode deixar uma citação direta mais bacana. Mas na hora que a gente vai estar falando de citações, eu vou estar dando algumas dicas para vocês em termos de escritas. Não precisa se preocupar e fiquem atentos aí às redes sociais do PET, que com certeza a gente vai realizar oficinas desse caráter depois. Tá, beleza? Tá quente aqui, pessoal. Não sei se a galera
Da Bahia, se tá muito quente por aí, pessoal, né? Aqui tá quente, eu tô tendo que beber água direto. Pronto, vou disponibilizar o slide sim, certo? Vou disponibilizar o slide. Beleza? Para quem perguntou lá. Tranquilo? De boa, vamos nessa. Bem, primeiro elemento textual que você tem que ter na cabeça. É sagrado, isso aqui é imutável, certo? É a formatação do seu texto, pessoal. Leonardo, quando você fala de formatação do texto, você está falando só da minha fundamentação teórica? Você está falando só da metodologia? Não. Eu estou falando daquilo que vem do sumário e vai até as considerações finais. Em termos de formatação, o seu texto ele deve estar organizado conforme a ABNT NBR 14724 de 2011. Vejam só, os textos, isso aqui, o corpo do texto do seu trabalho, certo? Devem ser digitados em cor preta, podendo utilizar outras cores somente para ilustrações. O tamanho do papel deve ser A4 e as margens configuradas da seguinte forma: esquerda superior de 3 centímetros e direita inferior de 2 centímetros. Assim como a gente vê aqui, ó. Tá dando para você ver aí, ó. Em cima e a esquerda, né? 3 centímetros, em cima e à esquerda 3 centímetros, tá certo? Embaixo e à direita 2 centímetros, ó. É isso daqui. Por vezes, pessoal, é importante que vocês estejam atentos. Inclusive, vou até apresentar aqui para vocês o Wordzinho aqui, ó, do meu TCC. Graças a Deus, já foi-se embora ele, o quinto semestre ainda. Olha só, por vezes aqui no Word, pessoal, ele deixa uma configuração personalizada que não é muito bacana, certo? Então aqui, ó, não sei se vocês estão vendo eu lá em cima tem uma aba de layout, certo? Para você que não sabe, ó. Na aba de layout você tem imagens aqui, ó, no cantinho, lá tá no cantinho da tela, só você observar. Aqui em layout, ó, aí você tem as várias formatações, certo? Aí você pode colocar aqui as imagens personalizadas, ele vai indicar para você, ó. Aí você vai olhar a norminha que o Leonardo disse lá no slide do PET e olhar aqui. Aí não tem perigo de você errar. Então, superior e esquerda 3 centímetros, vendo? Ó, 3 centímetros. Inferior e direita 2 centímetros, dá o ok. Pronto, o seu texto está formatado. A sua folha está formatada, não o texto todo, certo? Então, a sua folha já deu um passo aí, a folha já foi. Beleza? Então, em termos de texto, de escrita, a folha está tranquila, né? Em termos de texto de escrita, recomendo-se utilizar a fonte Arial ou Times New Roman em tamanho 12 para todo o trabalho. Isso aqui é muito importante, certo? Tirando as citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas, que devem ser em tamanho 10. Sobre essa do tamanho 10, a gente vai falar quando a gente falar de citação e de tabela também. Mas vejam só o que a regra diz para a gente. Tamanho 12 para todo o trabalho. O que é que acontece aqui? Acontece que às vezes a pessoa, não, é que eu coloquei esse agradecimento aqui, eu achei tão pequeno, aí eu botei o tamanho 14, né? Às vezes a própria Word engana você, não, que eu achei tão feio esse tamanho dessa subseção aqui, eu vou botar o tamanho 13, o tamanho 15, né? Quando você faz isso, né? Quando você toma esse tipo de atitude ali, deixa passar, isso vai contra a regra, e aí, quando vai lá para a banca, aí o professor pega, toma isso aqui, esse tamanho aqui, formatação, né? Ou então submete um periódico, eles mandam de volta pedindo para você ajeitar e adequar, tá bem? Então, lembrem-se disso, todo o seu texto ele é tamanho 12, né? Tirando as citações diretas com mais de 3 linhas, que são aquelas citações recuadas que a gente vai falar mais na frente, as notas de rodapé e legendas, certo? O resto é tudo 12, não tem para que usar tamanho 13, tamanho 15. Ah, na minha capa eu vou botar o meu nome no tamanho 14. Não. Tudo 12. Do nome da universidade, seu, enfim, tudo 12, o seu texto todo, tá certo? Então vejam só como é fácil, pessoal. Vocês acreditam que isso aqui é tudo que a gente precisa saber e fazer para nível de formatação? Né? Tem gente que paga pessoas para formatar, mas não é nada ali que com um Word ali, vendo uma videoaula, se organizando, você não consiga fazer, certo? Então é só isso. A margem e o tipo de texto, a fonte, tamanho 12, Times New Roman, Arial, né, o espaçamento ali entre linhas de 1,5, e pode partir para um abraço, meu querido, escrever o seu TCC só na paz, certo? Então, sigam essas instruções, em nível de formatação do seu texto. Tá bem? Tranquilo? Então, o seu texto, né, o texto escrito, você escreve lá, a seção, ela está subordinada aqui, por exemplo. Esse texto aqui que eu escrevi, ó, da minha justificativa,
tá bem? Ele está subordinado a quê? Está subordinado a títulos. E existem regras para esses títulos, pessoal. Esse título não pode ser organizado de qualquer maneira. Quer ver como o Leonardo errou aqui? Ah, não, tamanho 12 também. Eu utilizei o tamanho 12 no título, certo? Tudo tamanho 12, certo? Então, vejam só, o texto escrito ele está subordinado a determinados títulos, seções e subseções, né? E essas seções e subseções, títulos, fazem parte desses elementos textuais que a gente deve levar em consideração. Então, ó, existem dois tipos de títulos no seu trabalho, certo? Não existem dois tipos de títulos no seu trabalho. Isso é sagrado. Os títulos sem indicativo numérico e os títulos das seções que possuem um indicativo numérico. Leonardo, o que são esses títulos sem indicativos numéricos? São os agradecimentos, as listas de ilustrações, né, as abreviaturas, referências. Então, tudo aquilo que é título que não tem indicativo numérico e que na maioria das vezes vem naqueles elementos que eu falei, pré-textual e pós-textual, você utiliza o quê? Como você deve organizar? Deve ser centralizado, certo? E utilizam-se o recurso negrito e caixa alta, beleza? Assim como agradecimento aqui, ó. Agradecimento, certo? Ó. Utilizou centralizado, negrito, caixa alta. Leonardo, mas qual é o tamanho que eu tenho que dar? A regra já disse para você, ó. Todo o seu texto é tamanho 12, certo? Todo o seu texto. Então, não precisa se preocupar a respeito disso, beleza? Então, é elemento pré-textual, como agradecimento, dedicatório, se organiza dessa maneira, certo? Em caixa alta, tá bem? Negrito e centralizado, beleza? Títulos sem indicativo numérico. Agora, sobre os títulos das seções, né? Que são os títulos que ganham ali indicativo numérico, como a introdução, a fundamentação teórica, as seções da sua fundamentação teórica, né? A metodologia do trabalho, onde você explica as etapas, delimita o tema, dentre outras questões, né? No caso do projeto de pesquisa, por exemplo, né? Os títulos das seções numéricas, eles devem ser organizados da seguinte maneira. Vejam só o que a regra diz. Devem ser justificados e separados do texto que os sucede ou os que os precede por um espaço de 1,5 entre linhas. Opa, o que isso quer dizer? Quer dizer que lá no seu texto, pessoal, você não pode fazer isso aqui, ó. Tem muita gente que faz. Fez lá uma subseção, né? Tranquilão, aí não, tô achando muito junto, tá muito feio. Aí ela faz o quê? Tá com enter aqui, ó. Aí tá com enter aqui, a pessoa faz isso aí, ó. Aí deixa assim o trabalho todo feito dessa maneira. Não pode ser feito dessa maneira. A regra não permite isso. O que a regra diz, ó? É básico, pessoal. Texto que sucede, que o precede por um espaço de 1,5 entre linhas, certo? Então é só o quê? Ó? Apagar aqui, ó. Justificadozinho de boa. Deixa aqui ele bem lindinho, bem bonitinho, sem medo de ser feliz, certo? Ah, Leonardo, mas assim, como é que eu deixo esse espaço? É que às vezes o meu texto não vem com esse espaço, né? Às vezes o Word ele não deixa esse espaço, né? O Word ele tira, ou então deixa maior, deixa longo e tal, não sei o que, acontece, né? Por vezes também a gente está lá escrevendo no Word, do nada ele deixa o texto assim, ó, muito coladinho, tá vendo? Para isso, pessoal, não precisa se preocupar, certo? Para isso você faz o quê? Se acontecer um caso como isso, né? Você seleciona a sua subseção, certo? Vem aqui em página inicial no seu Word, ó, aí tem lá na seção de parágrafos, o espaçamento entre linhas, você coloca 1,5. Aí ele fica normalzinho, tranquilinho, bem bonitinho, para você tirar 10 no seu TCC, certo? Tranquilo? De boa? Esse é um primeiro ponto, certo? Sobre o título das seções. O segundo, ó, devem ser destacados tipograficamente no texto da seção primária, aqui na área, utilizando os recursos caixa alta, negrito, itálico ou sublinhado, conforme o exemplo a seguir. Né? O que acontece? Nosso trabalho ele tem seções, por exemplo, eu vou falar sobre direitos humanos, por exemplo. Né? Então, você tem uma seção sobre direitos humanos, aí tem lá uma subseção sobre direitos humanos no Brasil, né? A sua fundamentação teórica. Então, se você é de letras, por exemplo, que está falando sobre argumentação, né? Na primeira divisão você fala, você pode colocar na fundamentação perimiteca e os postulados da argumentação, pronto. Aí na subseção, técnicas argumentativas, aí na terceira divisão, né, técnicas de caráter persuasivo, enfim, por aí vai, né, outros exemplos e subseções, por aí vai. Né, todo esse tipo de características você tem que organizar, certo? Por vezes as pessoas fazem o quê? Fazem uma seção de justificativa, certo? E numa subseção dessa justificativa, por exemplo, não que tenha, só a título de exemplo, ela coloca do mesmo jeito, por exemplo, né,
tudo maiúsculo e negrito, certo? Existem regras para essas subseções. E às vezes também as pessoas fazem isso. Não, é uma subseção, eu dou um tab aqui, né, ó, para ficar legal, que aqui o texto tá, o normal tá em cima e o outro tá aqui, um tabzinho normal aqui no espaço para ficar bonito, né, Léo? Não, não é assim, certo? Tudo justificadinho e você segue essas regras aqui, ó. Pronto. No caso da primeira divisão, certo? A divisão principal, tudo em maiúsculo e negrito. No caso da segunda, certo? Divisão, você utiliza as primeiras letras de cada palavra em maiúsculo, certo? E em negrito. No caso da terceira divisão, você utiliza o texto normal, certo? A primeira letra maiúscula, o texto normal, né? Sem nenhum negrito, sem nenhum itálico. Na quarta divisão, você utiliza o itálico agora, certo? Tudo em itálico, né? E a primeira letra maiúscula e o texto normal em seguida, certo? E na quinta divisão, você deixa os pontos normais, né? Tira ali o itálico e sublinha o título dessa subseção na quinta divisão, beleza? Então, vai fazer lá o seu trabalho, só consultar esse material do PET e ver como é que eu devo organizar essa seção, certo? Isso aqui, Leonardo, vale para o sumário? Também vale para o sumário, certo? É a mesma coisa. For organizar o sumário, organize dessa forma. Vou ter subseção, itálico, seção, tudo isso desse jeitinho, beleza? Alguém falou alguma coisa? Caixa alta igual caps lock, isso mesmo. É recomendável citar a fonte original ao invés da citação. Eu escutei isso na oficina do bloqueio. Pronto, vamos já falar sobre citação, certo? Certo, Camilo? Daqui a pouco. Beleza? E nível de organização de texto, certo? Sobre títulos é isso. Tranquilo, mano? Uma pergunta. Pronto, pode falar. Eu acredito que eu não vou fazer isso, mas caso chegue a uma sexta subdivisão, tem algo específico? Pronto. O que acontece, né? O que acontece em uma sexta subdivisão? Aí você pode utilizar as alíneas, né? Que é o que assim, o único caso que eu vejo que pode acontecer, que é justamente o que eu vou falar no anterior. Porque, por exemplo, você abriu lá, né? Uma subseção, né, uma quinta divisão de uma subseção, e naquela subseção você vai pontuar alguns fatos, né? É que você utiliza as alíneas. Leonardo, o que são as alíneas? É justamente pontuar esses elementos, pontuar esses fatos, né, de forma em ordem alfabética ali, com o azinho e tudo normal, conforme o exemplo indica aqui, certo? Aí a gente tem, além das alíneas, as subalíneas. Então, se a gente for pensar em termos de divisão, a gente pode ir até a sétima divisão. Mas tomara que não aconteça isso, né, com o seu trabalho. Enfim, mas aí, em termos de alínea, você também pode fazer, certo? Como é que a linha deve ser organizada? É básico, certo? Você lá abre uma seção, tem um texto, né? Aí, antes da linha, esse texto deve indicar o que vem depois, o que vem à frente. Então, você utiliza os dois pontos sempre, tá certo? Aí, em seguida, isso em decretos, a Camila falou que acontece muito em leis e decretos, né? Utiliza os dois pontos, aí faz o A. Texto da linha, normal, ponto e vírgula, né? Terminou, né? Essa enumeração de fatos, essa enumeração de acontecimentos, né? Enfim, terminou, utiliza o ponto final e continua o texto normal, tá certo? Aí vamos supor que, por exemplo, não, dentro da minha linha eu vou ter uma outra subalínea. Pronto, aí você pode organizar, né? Para isso, você utiliza os dois pontos na linha, que vai ter uma subseção, né? Uma subalínea, inicia o texto com um traço e faz o texto normal e tudo com ponto e vírgula depois, certo? No final do texto. Em termos de alínea e sublinha, é só isso. Organizou a seção e o texto, dois pontos, aí A, B, C, D. Leonardo, eu posso fazer o A, ele dentro da mesma linha, da linha aqui do texto, né? Ou seja, tipo, deixa eu mostrar para vocês. Eu posso fazer o A assim, né? Tem vezes que o pessoal faz o A, né? Faz o B dessa maneira. Não pode, certo? Ele deve obedecer a linha do parágrafo, ó. Tá vendo do parágrafo? A linha do parágrafo aqui, ó. Tá vendo? Ele segue essa mesma linha. Escrever o texto, pode escrever o texto normalmente. Escrever o texto, texto. Terminou aqui, ponto e vírgula. Escrever o texto, texto, na subalínea, por exemplo. Certo? Terminou. Esse é o último ponto que eu vou citar, o ponto. E continua o texto normal aqui, dentro dos parâmetros, certo? Normal aqui o texto tranquilamente. Beleza? Tranquilo aí? Eu não vi quem perguntou, foi o Francisco, né? Tranquilo, Francisco? De boa? Tranquilo, sim. Obrigado. Valeu. Então, vamos continuar.
Sobre títulos, pessoal, é isso. Alguém tem uma dúvida sobre títulos? Tudo tranquilo? As alíneas, né, e várias subdivisões, né, realmente acontece muito. Pode acontecer no seu TCC também, né? As alíneas podem ser maiúsculas, como é que deve estar organizado o texto da alínea, certo? A alínea você coloca o A normalzinho e o texto todo em minúsculo, certo? Aí tem algo, você vai citar o nome de alguma pessoa, o nome de algum lugar, e você utiliza o maiúsculo normal, porque isso é regra de escrita, né? Mas em termos de normas, a linha inicia, inclusive, muito bem lembrado, B minúsculo, né? A maiúsculo não, né? A, B minúsculo, o texto todo em minúsculo, certo? Tranquilo? Foi, eu coloquei com a maiúscula aqui, não tinha percebido. Beleza, pessoal? Vamos lá, continuar. Sobre títulos é isso. Então, todo título do seu trabalho vai estar organizado dentro dessas 3 regras, né? Então, sabendo isso daqui, você já consegue organizar todo o título do seu trabalho e pode ficar despreocupado enquanto a isso, certo? É isso que a BNT exige de você. Básico, fácil e rápido. Esse é o nosso objetivo aqui, eu espero que você esteja gostando. Continuando. Vamos falar sobre outro elemento muito importante. Esse aqui é bacana e esse aqui pega muita gente, viu? É os parágrafos. Como os parágrafos em termos de formatação, como os parágrafos em termos de organização estrutural, né? Na folha lá, eles devem estar organizados, tá certo? Então, os parágrafos do texto, ó, o que é que ele vai dizer para a gente? O que é que a regra da ABNT diz para a gente? Todo texto deve ser digitado com espaçamento de 1,5 entre linhas. Isso aqui é básico, isso aqui a gente já sabe, né? Com exceção das citações diretas com mais de 3 linhas, que eu vou falar mais na frente, notas de rodapé, referências, legendas, citações e outras coisas. Mas todo o seu texto, ele deve corresponder a esse espaçamento de 1,5, tá certo? Então, parágrafo enfim, os parágrafos formam o seu TCC, né? É onde você expõe as suas ideias, onde você consegue ali escrever, argumentar, falar sobre um determinado fenômeno, sobre um determinado acontecimento, né? Então, o parágrafo faz parte, enfim, é a base de tudo, né? Então, não tem, como é que a gente tem que organizá-lo? Já que ele é a principal parte do meu trabalho, né? Onde eu escrevo realmente, onde o TCC entra em prática, vamos dizer assim, né? Como eu devo organizar. Ele pode ser feito, pessoal, a paragrafação hoje em dia pode ser feita de 2 formas, e é importante que vocês entendam isso. Sem recuo, porém com espaçamento de 1 linha entre eles, ou com recuo de 2 centímetros e sem espaçamento entre os parágrafos, tá certo? Como é que isso quer dizer, Leonardo? O que é que você quer dizer com isso? Vejam só. Os parágrafos podem ser organizados de 2 maneiras. Vamos lá voltar para o nosso exemplo. Nosso exemplo aqui. Os parágrafos podem ser organizados dessa maneira aqui. Estão vendo como o parágrafo está organizado? Ó? O que é que acontece? Tem um recuo aqui, um recuo de 2 centímetros, ó, recuo de 2 centímetros normal, tá certo? E entre um parágrafo e outro não existe espaço, não existe espaçamento, certo? De uma linha ali, tudo tranquilo, tá certo? Tudo de boa, beleza? Aí, se você não quiser fazer assim, por exemplo, não acho legal ter esse espaço aqui, quero fazer de outro jeito, pode fazer, a regra permite. Como é que você faz? Dá aumento aqui e dá aumento aqui. Só que pode acontecer, por exemplo, de você ter um texto, né, em que a linha vem até o final aqui, né, e se vir até o final aqui, vê se acontece alguma coisa, se eu apagar aqui, vendo, ó, se vier até o final aqui, você colocar o ponto, ó, você colocar um ponto final, vendo que não dá para perceber onde começa e onde termina o parágrafo, aí o que é que você deve fazer? Eu explico para você, não se preocupe, acalma o coração, se você for fazer assim o seu trabalho, certo? Ó, nesses casos, pessoal, o Word ele oferece um recurso para a gente bem bacana que você pode utilizar, certo? Basta você selecionar os seus parágrafos aqui, ó, aí vem em página inicial, e tem aqui na opção de parágrafo, né, de espaçamento, tem assim, ó, adicionar espaço depois do parágrafo, né? Quando você adiciona espaço depois do parágrafo, ó, veja só como fica. Tem assim um espaçozinho aqui, necessariamente de 1,5, que é o espaçamento que você está utilizando, certo? Então não tem perigo de dar errado. Tanto que se eu apagar ali aqui, ó, apaguei, dá para ver onde termina e onde começa o parágrafo novo, certo? Então você pode organizar os parágrafos do seu trabalho dessa forma, né? Sem um recuo aqui, ó, né, no começo do texto, né, sem um recuo e com esse espaçamento de 1,5, né? Se você não quiser fazer isso, né, no caso que eu citei de colocar o espaçamento entre parágrafos, você pode dar um enter normal também, não tem nenhum problema, beleza? Então, assim, pode ser organizado dessas 2 maneiras.
né? Tudo aqui sem o recuo, beleza? E com o espaçamento entre um parágrafo e outro, ou sem o espaçamento entre um parágrafo e outro, beleza? Sem esse espaçamento aqui, a gente remove, aí a gente dá um tabzinho, ó, deu tab, fica normal, beleza? Pode ser organizado dessas duas maneiras, ok? O seu parágrafo. Além disso, né, no que se refere às notas de rodapé, elas devem ser separadas do texto através das ferramentas de roda de rodapé, editor de texto que estiver sendo utilizado. A fonte deverá ser tamanho 10 e o espaçamento simples. Ixi, rodapé, né, muita gente não sabe como organizar. Muita gente tenta fazer de forma abrupta, vamos por assim dizer, né, do nada ela mete uma linha lá no trabalho e tenta fazer de um jeito que não dá certo, aí a referência não funciona e fica tudo aquela confusão, né? Manda para o orientador lá, o pessoal da banca, o pessoal não entende que o arquivo, o Word lá do orientador é um Word 2020, o seu é 2013, e aquela confusão danada, não sabe para onde é que vai, enfim. Aqui a gente resolve esse problema de forma fácil, tá certo, pessoal? Como é que a gente organiza? No caso lá, né, de notas de rodapé, o que é que você vai fazer aqui no Word, tá certo? Para quem tem o Word. Para quem tem um Word, vejam só. Aí vamos supor que, por exemplo, eu vou citar aqui, ó, essa matéria do Globo, eu vou colocar o site onde ela está, certo? Para isso aqui no Word, você pode vir aqui em página inicial, tá certo? Aí vai ter lá uma seção de referências, ó. Referências. Você clica lá na seção de referências, ó. Clicou na seção de referências, tem lá, ó, inserir nota de rodapé. Ih, você só clicou, ó. Pronto, já foi a nota de rodapé lá embaixo, ó, bonita, tranquila. Aí é só você colocar nos padrões de nota de rodapé. Tamanho 10, utiliza a mesma fonte que você utilizou no seu trabalho, tá certo? Utiliza a mesma fonte, no caso aqui eu utilizei a Times, certo? Tamanho 10, e continua lá, tranquilamente, ó, o seu texto. Não foi a Times aqui, né? Mas, deixa eu ajeitar. Times, ó. Foi Times? Cadê? Aí, a Times tamanho 10, ó, de forma justificada e tudo tranquilo, certo? Nome de rodapé é assim, simples, tá certo? Leonardo, tu fez muito rápido, e agora? Eu queria ver de novo, não se preocupe, a gente vai disponibilizar essa videoaula aqui, né, essa oficina no nosso canal de YouTube, você pode consultar depois, beleza? Então, em termos de parágrafos, existem esses dois tipos, né, o parágrafo normal e o parágrafo de rodapé. No parágrafo normal, você segue as mesmas leis do texto que a gente viu lá anteriormente, né, em formatação de texto, onde a gente tem o tamanho 12, espaçamento de 1,5, aí você pode organizar daquelas duas maneiras que eu falei, com o recuo e sem espaçamento dos parágrafos, ou sem o recuo e com o espaçamento do parágrafo. Como fazer? Para onde ir? De que forma organizar? É só ver o nosso videozinho da aula que vai ficar disponível para vocês, tá certo? Logo depois aqui é o nosso encontro. Tranquilo? Pronto, a Suelen Santos, olá, boa tarde, chegou atrasada. Olá, Suelen. Seja bem-vinda, certo? A gente está falando aqui sobre os elementos textuais, aquilo que é importante no seu texto. Não precisa se preocupar se você chegou atrasado, a gente vai disponibilizar o vídeo depois, tá certo? Aí você acompanha aqui de agora, beleza? E depois consulta o vídeo, não tem nenhum problema, tá tranquilo? Deixa lá o nosso like no nosso canal e se inscreve no nosso canal do PET. Quando a gente disponibilizar ele, a gente vai informar lá no nosso Instagram. Beleza? Tranquilo? Então, continuando, pessoal, em termos de parágrafo, tá de boa, tá tranquilo, tá legal, né? De parágrafos a gente já foi, certo? E é muito importante isso, pessoal. Por que é muito importante do parágrafo? Porque às vezes, ó, o que é que acontece? A pessoa, além de colocar, né? E às vezes não é eu nem julgo não, né? Nem porque às vezes realmente o Word, ele confunde a gente, ele não ajuda a gente, por vezes, né? Às vezes a pessoa faz uma seção, né? Um parágrafo normal e pá, comenta aqui, ó. Aí deixa esse espaçamento medonho, o texto fica gigante, né? E isso não pode acontecer, esse tipo de coisa aqui, ó, certo? Por isso que existem as regras, para padronizar essa questão. Então, se for recuar, usa desse jeito aqui, certo? Ah, eu não vou recuar, Leonardo, então de boa, você pode dar sim um enter aqui, ó, não vai recuar, dá um enter, pronto, fica tranquilo. Só que veja que só, já fica um espaço grandão demais, né? Aí você utiliza aquela dica que eu te disse do recurso do Word, tá certo? Quem viu, viu. Quem não viu, vai ver lá no nosso canal, tá certo? Então, continuando sobre parágrafo, pessoal, tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? A gente vai passar desses critérios, tá certo? De parágrafo. Alguém tem alguma questão? Algum posicionamento? Tudo tranquilo?
Tem, a gente vai disponibilizar, certo? No canal do YouTube. Tudo que a gente está falando aqui, a gente vai disponibilizar lá. Beleza? Vala, eu fiz foi sair da apresentação, vai. Alguém vai falar? Pode falar. Sim, boa tarde. Eu fiz pergunta no chat aí, mas você ainda não respondeu essa pergunta. Deixa eu ver. O título ou tema deve ser a mesma fonte da formatação de todo o texto? Deve sim, viu? O que é que a gente viu lá na regra? Ó? O que é que a regra vai dizer pra gente? Ó? No texto. Aqui a regra tá dizendo, né? Eu não, viu? Ó, o que é que a regra diz? Ó? Arial, Time Idioma e tamanho 12 para todo o trabalho. Então, é tamanho 12 para todo o trabalho. Tirando somente, certo? As notas de rodapé e as citações diretas com mais de 3 linhas. O resto do seu trabalho deve todo estar organizado em tamanho 12, tá certo? Então, quando você me pergunta, o título ou tema deve ter a mesma fonte de formatação de todo o texto, né? Ele deve sim, deve ser tudo padronizado. Ou Arial, ou Times, tudo, tá certo? E tamanho 12, tudo. Certo? Aqui na BNT, pessoal, tem uma frase que a gente diz, né, os alunos internacionais, não sei se eles estão com tempo no Ceará, a gente diz aqui, ou é 8 ou é 80, né? No Brasil, não sei se o pessoal da Bahia conhece esse termo. A norma da BNT é isso, ou é 8 ou é 80, ou é tudo ou é nada, né? Ou é o certo ou é o errado. Tá beleza? Então, assim, ou você utiliza o tamanho 12 ou utiliza o tamanho e erra. Né? Ou utiliza a mesma fonte ou utiliza outra fonte e erra. Então, ou é 8 ou é 80. Tem dúvida? Tá com dúvida? Não se preocupe que a gente vai disponibilizar o material para você e quando você estiver escrevendo, né, quando você tiver escrevendo seu trabalho, você pode consultar o nosso material aqui. Beleza? Sobre parágrafos, tudo tranquilo, né? Tudo de boa, né? O menino que perguntou, a Mina, Luiz e Anki, tudo tranquilo, né? Vamos continuar. Tá bem? Dando continuidade. Pronto. A gente já falou, né? Lá no início eu falei, nós vamos falar sobre texto, ilustrações e citações, né? Que é aquilo que cai nos elementos textuais. Então, falando sobre ilustrações, né? O que é considerado ilustração no meu trabalho? Isso é muito importante que vocês saibam. São consideradas ilustrações os quadros, as tabelas, as lâminas, plantas, fotografias, gráficos, organogramas, fluxogramas, esquemas, desenhos e outros, certo? Então, tudo aquilo que não é textual, por assim dizer, vamos dizer assim, que é escrito mesmo ali, com a fonte time, enfim, aquela coisa que é parágrafo, então tudo aquilo que não é parágrafo vai ser, consequentemente, uma figura, certo? Então, aquilo que não faz parte do seu parágrafo vai ser uma figura. Então, sempre, né, não é rodapé, não é parágrafo, com certeza vai ser uma figura, né? Não tem para que não ser outra coisa, tá bem? Então, como é que a gente deve organizar essas ilustrações no nosso trabalho, como elas devem ser organizadas, ó? O Bruninho, bibliotecário do Malês, ó, ele falou, pronto, a menina, por favor, envie esse link no grupo de pedagogia. Infelizmente, a gente, ultimamente, as salas que a gente abriu, pessoal, elas sofreram alguns ataques, certo? Então, a gente só disponibiliza o link aos inscritos, certo? O formulário de inscrição está disponível lá no nosso site, lá no nosso Instagram, vocês podem se inscrever, que a menina ela consegue participar e depois também pode acompanhar a gravação dessa aula, certo? Dessa oficina. Beleza? Então, em termos de organização, né, como a sua ilustração deve ser organizada, a sua ilustração ela deve ser numerada sequencialmente, tá certo? Em algarismos arábicos, precedidos de palavras designativas, em negrito, tamanho 10, seguida de travessão e do respectivo título centralizado, na BNT 2011. Aí você diga assim, rapaz, tu falou aí 1 quilo, eu não entendi nada dessa regra aí. Pessoal, basicamente, em figura, o que é que você faz? Todas as informações, como título e fonte, elas vão estar centralizadas à imagem e centralizadas ao texto, inclusive a figura também, tá certo? Então, tudo é centralizado. Fique tranquilo e está de boa. Agora, como você deve organizar o título? O título, primeiro, que vem primeiro? Vem o tipo de ilustração. É uma fotografia? É uma tabela? Então, você enumera. Tabela 1, fotografia 1, figura 1, certo? Aí tem o título da figura, no caso aqui, ó, a arara vermelha. Mais embaixo você pode utilizar, ó, foto, Bruno Batista dos Anjos 2016, justamente porque isso aqui é uma fotografia, entendeu? Tudo tranquilo? Então é basicamente isso em termos de norma. Vejam só que aqui não dá para perceber, mas o tamanho
do texto aqui é... pronto, isso aí, a Liniane perguntou. A palavra fonte não deveria vir em negrito também? Né? Não, certo? O que é que a norma nos diz? Ó? Devem ser enumeradas sequencialmente em algarismo análogo, precisa da palavra designativa em negrito. Somente a palavra designativa em negrito. Então, a tabela 1, em negrito. Tabela 2, em negrito. Né? Esse tipo de circunstância. Tá certo? Lembre-se sempre, você pode ter fotografias ou ilustrações como gráficos. Né? Ele deve ter enumeração independente. Então, fotografia 1, fotografia 1. Aí, depois é um gráfico, é gráfico 1, né? Não gráfico 2. Certo? Lembre-se disso também. Em termos de enumeração. Pode perguntar. É que às vezes o Word, enfim, ele acaba colocando essas coisas junto, o texto colado junto com a foto. E eu queria saber de que maneira deixar esse espaçamento correto, sabe? Entendi. Deixa eu ver aqui se dá certo a gente fazer aqui ao vivo. Eu entendi o que tu quis dizer, né? Que a gente coloca aqui a imagem, né? Supondo. Colocamos aqui uma imagem. Vamos trabalhar ela de forma centralizada, né? Aqui está centralizado o texto, vamos supor. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para vocês verem, né? Certo? E às vezes, você vai colocar lá, né? Você quer colocar aqui, vou colocar aqui, e seria uma legenda, né? Vamos só supor, figura 1, exemplo. Só um exemplo, tá? Aí, o que é que a gente faz aqui no Word? Ó? Ele coloca a figura embaixo, coloca em outra fonte, né? Aí, o que é que eu, Leonardo, faço? Vou explicar para vocês o que é que eu faço, certo? Eu não utilizo esse mecanismo da legenda. Você, como o próprio texto, tudo vai estar centralizado, né? Então, o título você dá um enter aqui, tá certo? Coloca o texto de forma centralizada. Aí você coloca, ó, figura 1. Aí depois a gente formata, né? Figura 1, né? Foto da arara. Só um exemplo, tá certo? Arara vermelha. Aí você, conforme o que diz a norma, né? A gente é tamanho 10. Tamanho 10. O que é que vem em negrito, Leonardo? Somente a designação da figura, certo? Da ilustração. Em negrito, certo? Tranquilo? Depois, ó, que vem antes, eu também utilizo aqui, ó, no centralizado, vendo? Não é tudo centralizado? Aí você coloca conforme tá lá, né? Uma foto, 2 pontos, né? Fulano de tal 2000, por exemplo, se você pegou, é direto de um fotógrafo. Fulano de tal 2021, beleza? Como é que eu organizo isso? Como a norma diz, tamanho 10, para inicial, ó. Tamanho 10. E tá tranquilo aqui a sua citação da figura, certo? Leonardo, eu não posso colocar a minha figura do lado do parágrafo, não, para ficar mais bonito, não. Sempre centralizado abaixo do texto, né, respeitando esses parâmetros aqui, né, de espaçamento entre linhas, certo? Tranquilo aí, Francisco? Acho que foi o Francisco que perguntou. Beleza? Tu pode organizar dessa maneira. Tranquilo? Aí tu confirma. Bom, tu confirma também. Então aí. Então, sobre isso a gente já foi, né? Vamos continuar. Outros exemplos, ó. A gente tem figura 2, ó. Figura 2. Gravura de Robert Schwartz representando o Cristo de São José do Rei. Leonardo, esse texto, como é que eu devo organizar o título dessa figura? Você organiza conforme você acha melhor, certo? Aqui não entra questões de referência totalmente, não. É sempre importante indicar quem é, indicar o título, indicar o nome realmente, algo que tem a ver, indicar o ano que foi feito, o ano que, né? Tudo isso você pode organizar dessa maneira, certo? Figura 2 em negrito, lá embaixo fonte, o auge e o ano, certo? O mesmo caso vale para quadros, ó. Quadro 1, a gente tem um título lá, normal, de 2017, o quadro escrito, e a fonte embaixo, certo? Leonardo, enfim, em termos de formatação, tudo em tamanho 10. Fonte em tamanho 10, certo? Título em tamanho 10, certo? Tudo tranquilamente. Vai citar lá, pegou essa tabela de trabalho, a mesma questão para citações que a gente vai falar daqui a pouco, né? O sistema o quê? O sistema ano, autor e ano, né? Então, autor e ano. Tem acesso à página? Coloca a página também, beleza? Esse tipo de situação. Para ilustrações é basicamente isso. Certo, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida sobre ilustrações? Nossa ilustração aqui ficou bem bacana, inclusive.
Será que eu consigo cortar? Oi. Pronto, Boa pode falar, Sueli. Boa tarde. Eu não sei se você falou e eu não escutei. E o tamanho da foto? O tamanho, Qual seria o tamanho ideal? o tamanho ideal para sua foto, rapaz, olha, o que acontece, né? O que acontece em trabalhos acadêmicos de todas de todo tipo, né? Até trabalho acadêmico da área de fotografia, por exemplo. Né? O que é que a gente, como a gente deve organizar? O que é que a regra nos diz? A regra nos diz que tudo que é figura, que tudo que é ilustração, devem ser organizados de forma ilustrativa. E todo o seu texto, ele não deve superar as margens que a gente estipula lá de formatação, né? De 3 para superior, 3 para a esquerda, né? E inferior 2 e esquerda 2, né? Então, assim, pela regra, né, em termos de regra, a gente pode utilizar uma imagem do tamanho de uma folha, desde que a gente referencie ela corretamente e desde que a gente coloque lá a fonte e foto tudo bem corretamente, né? A gente pode pela regra. Mas em termos textuais, o que é adequado? Você vai utilizar uma folha como uma fotografia? Não, né? Então, em termos textuais, em termos de organização mesmo, dessa imagem, dessa sua fotografia no texto, você pode organizar ela, por exemplo, num tamanho, a depender da foto, ó, que leve ali mais ou menos 1/4, né, da folha. A imagem aqui, ó, ela é 1/4 da folha. Então, em termos de regra, eu poderia utilizar essa imagem respeitando as margens que são estipuladas, né, não ultrapassando isso aqui, ó, não ultrapassando isso daqui, ó, seria errado, né, se eu ultrapassasse, beleza? Podia utilizar, né, em termos de regra. Mas em termos textuais, de organização dessa figura do texto, né, de escrita acadêmica, de coerência entre aquilo que é a imagem e aquilo que eu estou falando sobre ela, né? Aí você bota vamos supor o caso, né? Coloca uma imagem todinha numa folha e o que você fala sobre ela só vem na outra, por exemplo, né? Sim, eu tenho o costume de fazer isso. Então, quer dizer, na faculdade ainda não fiz, mas antigamente eu fazia trabalho assim. Pronto, então, a partir de hoje, você tenta organizar dessa maneira que fica até mais interessante, em termos de escrita acadêmica mais, que eu estou falando, nem em termos de norma, né? Fica mais bacana se o texto for organizado dessa maneira. Tranquilo, Sueli? Sim, tudo bem. Entendi. Obrigado. Tamo junto. Continuando, pessoal. Outros exemplos aqui, né? Então, tudo tranquilo sobre figura, galera? Tudo tranquilo, tudo de boa? Por favor, confirme aí. Chegando já aí quase às 4 horas. Não, ainda aqui 15h10. Tudo de boa? Estão gostando? Estão achando bacana? Está sendo bem bacana aqui. Eu estou tentando ser bem didático e direto ao ponto para facilitar as coisas. Certo? E se fosse para falar de norma, regra, não ia servir de nada, né? Tá quente, por isso que eu tô bebendo água, rapaz. Tá quente mesmo. Então vamos lá, continuando. Tá tudo tranquilo, né? Continuando. Vamos lá, ilustrações. Agora, pessoal, eu resolvi destacar um ponto principal das ilustrações para as tabelas, tá certo? Porque tabela é uma coisa que a gente utiliza muito, principalmente dentro da área, em todas as áreas, na verdade, né? A gente utiliza muito tabela para ilustrar, para fundamentar bem alguma ideia, algum fenômeno de ordem social, ou de ordem biológica, se você é da biologia, ou de ordem aritmética, se você é da matemática, né? Enfim, a gente utiliza tabela para muita coisa, né? Mas o que são as tabelas, né? As tabelas é um recurso que permite justamente apresentar estatísticas e porcentagens de maneira mais clara e objetiva. Além de facilitar a leitura das informações, também é muito mais simples de elaborar que gráficos, por exemplo. Tá certo? Então, como as tabelas devem estar organizadas no meu texto conforme as regras da ABNT? Aí fica complicado o negócio. Vejam só o que acontece. O que é que a regra da ABNT nos diz? Ó? As tabelas devem seguir as normas de apresentação tabular do IBGE, com numeração independente e consecutiva em algarismos arábicos. O título e a fonte consultada devem figurar da mesma forma que nas demais ilustrações, ou seja, devem ser numeradas sequencialmente, precedido de palavra designativa em negrito, tamanho 10, seguido de travessão e do respectivo título centralizado. Tu diz assim, eita, Leonardo, eu falo rápido, não entendi nada, não sei como é que eu vou organizar minha tabela. Pessoal, primeiro ponto, as tabelas devem estar organizadas conforme a tabulação do IBGE. O que acontece aqui com essa apresentação tabular do IBGE, pessoal?
existe um problema aqui, certo? Se você for pesquisar, apresentação tabular do IBGE, como organizar uma tabela conforme os padrões do IBGE. O último documento sobre isso, foi feito em 1993, né? O que, por exemplo, o manual da Unilab, ele dá acesso a esse documento de 1993, que nem digitado foi datilografado, né? Então é muito difícil, mas você vai conseguir normalizar conforme o IBGE, porque eu vou explicar para vocês como organiza, certo? Então as informações organizadas dessa maneira, conforme o IBGE, que eu vou falar mais à frente, e a questão de título, fonte, aquelas coisas todas, a gente organiza da mesma forma que organiza as figuras, tá certo? Tem uma questão aqui muito pertinente, tem gente que confunde o que é quadro e o que é tabela. Alguém sabe a diferença entre quadro e tabela? Talvez aí você saiba. O quadro, pessoal, ele está destinado a informações de ordem qualitativa, né? Aquilo ali que é dissertado e não quantificado. Como assim, Leonardo? Ó, o quadro 1 aqui, né? São informações escritas, ó. Uma informação dissertativa, certo? Não é informação objetiva, por assim dizer, não trabalha com números, né? Por isso que é quadro. Você poderia chamar isso aqui de tabela? Não, não é tabela, é quadro. Se você vai fazer uma tabela, uma formatação, né? Um quadro dessa maneira, intitule como quadro, não como tabela. Por vezes as pessoas vacilam nisso, beleza? Agora, a tabela já é diferente, porque a tabela trabalha com dados quantificáveis, e como é que isso deve ser organizado? Vejam só esse exemplo de tabela. É assim que toda tabela deve ser organizada. Leonardo, eu posso utilizar essas cores? Não é recomendável você utilizar essas cores, tá certo? Apesar de que você sim pode utilizar a nível de ilustração. É porque eu tirei esse exemplo aqui, justamente lá do material da Unilab, ele estava, né, dessa cozinha, mas você pode organizar a tabela normalmente, beleza? Em uma outra oficina, por exemplo, eu posso explicar, uma oficina de formatação de Word, né, eu posso explicar como é que a gente faz uma tabela dessa lá no Word, tranquilamente, certo? Mas para hoje, o que é que a gente quer aprender? Quer aprender como utilizar ela corretamente conforme as normas da ABNT, certo? Então, o que é aquele padrão do IBGE que ele falou? O padrão do IBGE que ele falou é justamente o quê? É todos os textos, né, estarem ali, né? E lembre-se sempre, tá certo? O título e a fonte, né, como também tudo aquilo que está na sua tabela, deve configurar ó, tamanho 10, certo? Seguido de travessão. Então, sem nenhum problema. O tamanho da fonte aqui do texto, certo? Então, o que é aquele padrão do IBGE? É iniciar sempre de forma justificada. Tudo que é informação da tabela deve estar justificado. Então, aqui, ó, essas informações... Leonardo não está para a margem esquerda, não, está justificado. Se a gente tivesse aqui, servidores técnicos administrativos do município de Unilab, lá não sei de onde, aí vocês iam ver que estava justificado, certo? Então, as informações iniciam com letra maiúscula e continuam justificadas, beleza? E quando você for trabalhar com quantidades, com números, tudo que for quantidade e número de forma centralizada, beleza? Quantidade de forma centralizada, beleza? Ah, Leonardo, eu posso deixar o final em negrito, não sei o que, eu queria deixar o total em negrito aqui. Ó, o exemplo da Unilab, ele faz dessa maneira, né? Você pode, mas é recomendável seguir sempre o mesmo padrão. Então, aquilo que você fez, ó, você coloca tudo sem estar em negrito, normalmente, sem nenhum problema, certo? Beleza? Justamente porque é uma ilustração, beleza? E assim, é uma fonte que você está fazendo, por exemplo, uma tabela que você está fazendo, e você pode adaptar à sua maneira. É uma tabela que você está tirando de outro trabalho, aí tem que ser tal qual está lá no trabalho. Tranquilo? Em nível de fonte, de título, o que é que acontece? A mesma coisa. O tipo da ilustração, né, tabela enumerada, tabela 1. O título dela normal, ó, o títulozinho dela normal, bem bonitinho, né, tamanho 10 aqui, certo? Tamanho 10, com a fonte normal que você está utilizando no seu trabalho. E aqui embaixo também, ó, fonte adaptada dos anos 2018, página 27. Beleza? Fonte sem estar negrito, viu? Fonte normal, sem nada negrito. Tranquilo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida sobre tabela no chat. Eu tento responder. Eu vou pensando já nas dúvidas e vou tentando responder. Vai, pode perguntar. Eu tenho uma dúvida em relação à tabela, que eu não sei se tu disse, mas sobre questão de fonte, tamanho dos dados, das informações dentro da tabela. Ela segue a BNT ou varia, ou vai de preferência? Segue. Ou vai para a do IBGE que já é estabelecida? Pronto. Negócio de imagem, tamanho, enfim. Todas as regrinhas que tem no texto, quais são as que deve ter na tabela? Primeiro, existem dois tipos de tabela. A tabela que tu faz e a tabela que tu referencia, certo? Se você for referenciar uma tabela,
você vai fazer ela tal qual está na sua referência, beleza? Tanto que você vai indicar a página, vai indicar a fonte, então, da maneira que está organizada no seu texto lá que você leu, você organiza no seu trabalho. Isso é um ponto, e sobre isso a gente está tranquilo, né? Aí tem a tabela que você faz, né? A tabela que você faz, aí sim ela vai estar ali, vamos dizer assim, redigida ao seu gosto pessoal, vamos dizer assim, certo? Claro que ela vai estar normalizada entre regras. Por exemplo, que regras são essas? O título e a fonte, né, devem figurar as mesmas formas das demais ilustrações, certo? Ou seja, título e fonte, sequencialmente, precedido da palavra designativa, tudo no tamanho 10, seguido de travessão do respectivo título centralizado. Então, a tabela centralizada, os textos da tabela, né? O que é informação, você coloca de forma justificada, o que é quantidade, você coloca de forma central, tá certo? Ah, Leonardo, eu posso fazer uma tabela, aí é a mesma coisa da imagem que eu falei lá para a Sueli, né? Não sei se eu falei o nome certo. Leonardo, eu posso fazer uma tabela, por exemplo, eu queria fazer uma tabela aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês, daqui a pouco eu dou o zoom, né? Vou fazer uma tabela aqui, por exemplo, a tabela de 3. Queria fazer essa tabela assim, ó, de uma ponta a outra do trabalho. Eu posso fazer? É sua tabela? É. Pronto, pode fazer. Lá do trabalho que eu li, a tabela está de rabo a rabo aqui, da versão aqui até a outra versão lá, né? Até a outra margem lá. Utilize da mesma forma que você fez, certo? Você pode organizar dessa maneira. Ou pode organizar se você gosta. Não, eu quero fazer uma coisa menor, não quero essas coisas grandonas, não. Aí você diminui lá, formata, né? Ó, diminui, ó, formata, certo? Coloca ela centralizadazinha. Cadê? Ver se ela deixa centralizada. Deixa ela centralizadazinha, ó, faz as referências, faz tudo, né? Sobre essas questões de formatação de tabela, a gente pode fazer em outra oficina de Word. Mas é a mesma questão, certo? Em nível de tamanho, por exemplo, na tabela, talvez seja mais interessante usar uma tabela dessa maneira, né? Para ter justamente dar a ideia de que tem um parágrafo antes, um parágrafo depois, em nível de organização textual, né? O que você possa falar daquilo que você está falando. Ah, eu posso ter uma tabela de uma página? Pode. Se você for procurar artigo, tem artigo que tem, né? Tabela de uma página. Mas em nível de organização textual, o que é interessante para a gente, né? Sempre deixar claro aquilo que a gente está citando, aquilo que a gente está utilizando, e as tabelas que fundamentam ali os posicionamentos do nosso trabalho, por exemplo. Beleza? Então, sobre isso, tá tranquilo, certo? Tamanho da fonte dentro da tabela, conforme a regra que eu indiquei já para todo texto, todo tipo do que a regra diz, né? Todo seu texto, tamanho 12 normal. O que muda é a fonte aqui em cima, o título aqui em cima, e a fonte aqui embaixo, que é tamanho 10. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? De boa? Eita, BNT Ré do nada, hein? BNT Ré é nojento. Vamos continuar. Continuando. Sobre tabelas, pessoal, tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo, tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos continuar. Ah, agora vai no ponto bacana agora. Citação. Eita. E aí, pessoal, o que vocês dizem das citações aqui? Tem gente que consegue citar bem, tem gente que não consegue, tem gente que tem medo de utilizar a citação. Pode dizer lá no chat que eu tô lendo. O que você tem a dizer sobre citação? É uma coisa bacana, é uma coisa legal. E aí? Citação, às vezes, quebra muito a cabeça do aluno, né? Citação, às vezes, deixa a pessoa um pouco nervosa, né? Enfim, não precisa se preocupar que hoje a gente vai tirar todas as dúvidas sobre elas, tá certo? Primeiro, o que são as citações? As citações são informações que já foram idealizadas por outros autores, certo? E que são incluídas no trabalho acadêmico para fundamentar o tema que está sendo discutido. Aqui, pessoal, citação no trabalho acadêmico, ela possui um caráter que a gente vai dizer, né, que é um caráter intertextual, certo? Ah, Leonardo, é intertextual porque traz qualquer informação de qualquer área? Não. É intertextual justamente porque a citação faz parte daquilo, né, da capacidade que o autor tem de ler textos e autores que falam sobre o mesmo tema e acrescentar essas informações ao seu texto, ao seu tema, à sua ideia, né, para fundamentar, inclusive fundamentar de forma científica aquilo que ele está postulando, entendeu? Tem alguém aí com o microfone ligado, hein? Cuidado aí com o microfone ligado para não atrapalhar a escuta do outro, certo? Então, a citação, pessoal, ela tem esse caráter hoje intertextual,
que busca justamente fundamentar aquilo que está escrito no seu trabalho. Né? Por vezes existem pessoas que conseguem escrever aí 2 folhas sem citar ninguém, pessoas realmente boas que gostam de escrever, né, no trabalho, não citam ninguém, mas é importante, a citação ela é eminente no seu trabalho, justamente porque ela dá uma validade científica àquilo que você está postulando, beleza? Então, sempre é importante citar, sempre é importante referenciar autores que possuem uma validade científica maior, textos que possuem uma validade científica maior, justamente para fundamentar o seu trabalho e deixar o seu trabalho, aí eu já estou falando nem de citação, mas de escrita acadêmica mesmo, né? Deixar a sua escrita, a escrita do seu trabalho mais organizada, precisa e robusta cientificamente falando, tá certo? Então, as citações, elas dão crédito ao autor original do tema, daquela informação, e evitam que o trabalho possa ser acusado de plágio, ou seja, acreditar que a pessoa que originalmente afirmou aquela ideia esclarece que ela não é sua, certo? Então, em síntese, a citação, certo? Em síntese, a citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. As citações podem aparecer no próprio texto ou em notas de rodapé, respeitando-se desta forma os direitos autorais podendo ser indicados no texto por um sistema de referência autodata, né? Aquele sistema que a gente já está cansado de ouvir e de falar, né? Autor e data, simplesmente assim. Só que o que acontece, né? Toda vida com a citação é da mesma maneira, né? Não é toda vida que você organiza a citação da mesma forma. E aí que surgem, emergem as grandes dúvidas e os problemas a respeito de citação. Hoje, para você, a gente vai desmistificar essa questão, certo? Aí depois você me diz se deu certo. Citações, pessoal. Primeiramente, né? Citação, como a gente já falou, né? Como é que ela deve ser organizada? De forma geral, né? As citações mais gerais. Depois eu vou para os casos mais específicos, tá certo? A referência do autor indicado na citação é a mesma que vai figurar na listagem de referência dos elementos pós-textuais. Como já explicitado, indica-se o sobrenome do autor, seguido do ano e da paginação quando houver. Em obras em que não há indicação de autor, a referência é feita pelo título do documento, podendo, neste caso, haver supressão do mesmo. Então, o título da obra lá é o país em que vivemos. Então, referência da citação, você pode utilizar, né? Você pode escolher, no caso das citações que são diretas, né? Em que a gente organiza de maneira maiúscula, você pode, é opcional, certo? Você pode utilizar os pontinhos aqui, não precisa colocar o nome todo, beleza? E você pode também, no texto corrido, né, no corpo do texto, você pode citar. Então, o texto em questão, no caso, né, o artigo, no caso aqui, esse livro, né, a obra em questão, inicia-se com a letra maiúscula, certo? Continua normalzinho aqui, ó, em 2017, tranquilo. Autor e data. Ah, Leonardo, sei o que, de site, não sei o que, da onde, sei o que, de jornal que eu tirei, não sei de onde eu tirei esse texto lá da biblioteca, não sei de onde. Calma, vamos entender já como fazer isso, certo? Fique tranquilo. Quais são os tipos de citações? Existem os 3 tipos de citação. Tem a citação direta, a citação indireta e a citação da citação, certo? Eu não vou dar aqui a aula de português, né? A gente tá falando sobre a BNT, para falar, a citação direta assim, a citação indireta assim, citação... Não, vou falar sobre norma, como você deve organizar isso em termos de norma da BNT, certo? Sobre a escrita acadêmica, depois a gente pode falar, e aí sim eu vou explicar o que é citação direta e indireta em nível de coesão e coerência textual, beleza? Mas para hoje a gente vai ver as normas da direta, da indireta e da citação da citação, que são as principais que nós utilizamos em nosso texto. Então vejam só. Citação direta. Citação direta é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado, como leis, decretos, regulamentos, fórmulas científicas, palavras ou trechos. Nas citações diretas, a grafia, a pontuação e o idioma são mantidos como na fonte de origem da informação. Como elas devem ser organizadas? As citações diretas. As citações diretas no texto de até 3 linhas deverão ser apresentadas com aspas duplas, beleza? Então, por exemplo, no primeiro caso, né, de citação direta, o trecho deve figurar com aspas duplas e o sobrenome do autor mencionado totalmente em caixa alta, no final da frase, seguido do ano e da página, separados por vírgula. Pronto. Então, utilizou lá a citação direta, menos de 3 linhas, né? Ó, a discriminação em relação às mulheres ou ao feminino, articule-se a discriminação dos sexualmente diferentes, daqueles que são sexualmente atraídos por pessoas do mesmo sexo. Carrara, vírgula, 2009, página 14.
Ah, Leonardo, não tenho acesso à página. Opa, ele tem um problema aí, hein? Como assim não tem acesso à página do documento? Beleza? Citação direta é necessário, é preciso utilizar a página. Ah, Leonardo, mas eu estou citando de um site. Ah, citou de um site? Tranquilo. Você coloca lá, ó, normal, certo? Não é obrigatório, não. Aí o que acontece aqui? Por vezes a gente vai submeter em uma periódico, né? Aí a norma da AMNT, ela deixa opcional. Se você tem a página da citação direta, você coloca. Se você não tem, você não coloca, né? Mas preferencialmente se dá preferência a colocar a página. Aí o periódico ele diz o quê? Não, eu quero página de qualquer jeito, né? Aí você está tirando do site, como é que você vai colocar a página, né? E você fica aquela confusão. Eu, particularmente, quando eu me encontro nesse tipo de situação, né, inclusive em alguns artigos, eu imprimo a página do site, né, faço lá o PDF e vejo qual página está do PDF e coloco, pronto. Porque na referência eu vou colocar o quê? Né, a página de PDF lá no final, nos elementos pré-textuais. Isso é uma maneira de organizar, uma maneira de se sair pela regra, né, do periódico do caso. Vendo? Aquela questão que eu falei sobre o uso individual da BNT e a padronização, é isso que entra em questão. Mas sempre que você for utilizar, né, citação direta, você vai organizar dessa maneira, certo? O texto do autor entre parênteses, caixa alta, 2009, página 14. Tranquilo? Teve pergunta? Leonardo, então quer dizer que não precisa ser a página específica do livro ou do artigo, pode ser a do PDF, se assim a gente tiver acesso. Se você tiver acesso, tipo, por exemplo, eu tive acesso à página do... Aí é assim, o que é que eu estou citando aqui? Eu citei aqui esse exemplo para a gente sair, né? No caso de você for submeter a uma revista que pede, né? Que a revista, às vezes, ela pede obrigatoriamente. A norma NT deixa ali, dá a preferência à página, mas não existe totalmente, certo? Então, assim, por exemplo, eu tenho um PDF do acesso do livro, e no livro eu tenho a página lá. Do PDF eu consigo ter acesso à página que eu estou no livro. Então, pronto. Você, na referência, faz normalzinho e coloca a página no livro aqui na citação, beleza? Agora, assim, eu tenho um texto aqui em que eu não tenho acesso, eu consegui ele na internet, mas eu não tenho acesso à página dele, certo? Eu tenho um PDF, mas tem um PDF que eu não consigo ver onde está a página, por exemplo. Aí, na referência, você diz disponível em, aí você coloca de onde você tirou aquele PDF e cita a página antes. Sobre referência, a gente pode falar em outra oficina. Aqui, o importante é saber como organizar isso no seu texto. Então, sempre é interessante, em citações diretas, colocar a página, tá certo? Sempre, viu, Francisco? Certo. Sempre que possível. Aí, caso você não tenha acesso, você arranja maneiras de colocar essa página, quando pede, certo? Continuando. Existe o segundo caso de citação direta, é quando o autor é citado no início, por exemplo. Né? Aí, quando ele está no corpo do texto, não mais de forma direta, como a gente vê aqui, como é que é organizado? Né? Seu sobrenome vem em letras minúsculas, certo? E apenas as informações de ano da obra e página que são colocadas entre parênteses. Então, no mesmo caso da mesma citação anterior, a gente coloca para Carrara, 2009, página 14. Beleza? Tranquilo? Ó, na citação direta, não precisa de espaçamento, né? É sempre entre aspas. A citação direta, o que é que acontece? Vai ter um espaçamento quando você tem a citação com mais de 3 linhas, que é justamente o quarto caso que a gente vai falar daqui a pouco, certo? Sobre isso eu vou falar daqui a pouco, quem perguntou aí no chat. Quando houver supressão de texto na citação direta, como é que você deve organizar, né? Por vezes você quer colocar ali uma parte do texto, tem que suprir uma informação adicional que o autor utilizou, que não é interessante para a sua fundamentação no texto ali, por exemplo. Aí você deve usar os colchetes com os 3 pontos de resistência normal, indicando a omissão de partes do conteúdo. Caso na citação direta de até 3 linhas haja frase que já contenha aspas, você deve substituir por aspas simples, né? No caso, as aspinhas simplinhas normais. Então, veja aqui o exemplo do Carrara. Carrara, né, no corpo do texto, assim como anteriormente, Carrara, página 15, diz que, 2 pontos, certo? Aí continua aqui. Aí ele omitiu uma parte, aí coloca o colchete, 3 pontinhos de resistência, fechou o colchete, né, indicando que existe uma parte do que foi omissa e continua o texto. Aí vamos supor que Carrara ele tivesse colocado aqui, por exemplo, a palavra modestamente entre aspas lá no texto. Aí se está entre aspas lá no texto que você colocou, aqui você não vai usar aspas dupla de novo não, certo? É só aspas simples.
Beleza? Tudo tranquilamente. Tranquilo? Vamos lá falar sobre a dúvida que o menino citou. É justamente das citações diretas longas, com mais de 3 linhas, como elas devem ser organizadas. Quando você tem uma citação direta longa com mais de 3 linhas, elas devem estar recuadas a 4 centímetros da margem esquerda, com fonte em tamanho 10 e sem aspas. Ponto. Em termos de citação aqui, né, de referência, é a mesma questão, a mesma formulação para toda citação, como a gente falou anteriormente. Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que isso é organizado. Deixa eu apagar a tabela que eu fiz, a tabela do Francisco. Pronto. Vamos supor que essa parte do texto, só supondo, certo? Essa parte do meu texto aqui é uma citação direta. O que é que eu faço? Venho, aí seleciono essa parte. Você tem aqui página inicial, certo? Aí você pode tanto organizar por aqui, mas é mais fácil organizar da seguinte maneira. Seleciona, aperta aqui, ó. Né? Aperta aqui com o botão direito, aí vem parágrafo. Apertou aqui em parágrafo, tem uma seção de recuo, tá vendo? Aí você bota recuo à direita de 4 centímetros. O que vai acontecer? Ele recuou para o lado contrário, é à esquerda. Parágrafo, de novo, recuo à esquerda aqui em cima. Dá um ok, pronto, ele já recuou. Para deixar isso tranquilo, o que é que você faz ainda, né? Para deixar mais tranquilo ainda. Você altera o tamanho 10, e o que é que a regra nos diz? Né, ó, ou seja, com margem de 3 linhas, os mesmos devem estar recuados a 4 centímetros da margem esquerda, com montagem em tamanho de 100 aspas. Certo? Então, do mesmo jeito aqui, e tamanho 10 e continua normal. O que acontece muitas vezes, pessoal, e isso é muito comum, né? Por vezes as pessoas, elas pegam aqui e tiram esse espaçamento de 1,5, né? Colocam um espaçamento simples. Né? Isso aqui não é regra da ABNT, não, é regra de revista, certo? Ou regra de instituições específicas, beleza? Conforme os padrões da nossa universidade, eu acredito que aqui a maioria seja na Unilab, né? Continua 1,5, certo? E a gente coloca lá a citação organizadinha entre parênteses da maneira que a gente já viu aí no slide. Tranquilo? Sobre citação direta de 3 linhas. Aí a dúvida do menino lá, deixa eu ler de novo para eu lembrar para saber se eu respondi. Não. Na citação direta, não precisa de espaçamento, né? Não precisa de espaçamento. Isso também acontece muito, né? A pessoa coloca um enter aqui, ó, e um enter aqui. É a mesma questão quando eu falei dos parágrafos do seu texto, como é que eles devem estar organizados, certo? Basta selecionar aqui, na página inicial, e verificar, ó, 1,5, pronto, certo? Deixa 1,5, deixa tranquilo, e pode ser feliz, beleza? Tranquilo? Sobre essa questão. Pronto, aspas simples, o que acontece? No seu texto lá, né, o texto do autor, ele colocou um determinado termo entre aspas, pronto. Aqui, no caso, não na citação recuada, né, mas na citação direta de até 3 linhas. Por exemplo, esse Enem aqui, ó, Enem, deixa eu dar o zoom para vocês verem melhor. Ó, Enem, cadê? Tira o zoom um pouquinho, que foi demais. Aqui, ó. Enem 2017, registro aumento da redação de nota 0. Ó. Vejam só como eu organizei, ó. Lá o site, ele tinha destacado, entre aspas, essa nota 0, certo? Então, estava entre aspas no site, eu já estou utilizando aspas aqui no texto porque eu estou citando. Como é que eu devo organizar? Devo sempre utilizar essa questão aqui, tá certo? Das aspas simples, tá bem? Então, aquilo que é aspas duplas no trabalho que eu estou, né, fazendo, citando, é aspas simples no meu, beleza? Tranquilo? Tranquilo, né? Pronto, continuando. Existem mais um caso de citação. No caso das citações diretas de um trabalho com mais de um autor, né? Aí que pega muita gente, né? Aí tem essa questão aqui, pessoal, é crucial, porque às vezes a pessoa, ela tem preguiça de botar o nome do autor. E eu nem julgo, não. É porque às vezes dá preguiça mesmo, né? Trabalho da área de exatos, pessoal, tipo a área de biológica, tem trabalho, eu já vi trabalho da agronomia, e tem 9 autores, né, porque envolve uma pesquisa grande e tal, tem muitos autores, né, tem trabalhos que aceitam assim. Então, às vezes a pessoa já inicia o texto sem citar, já inicia o texto fulano é tchau, aí já vai fulano é tchau, o texto todo é tchau, e esquece que a regra diz o quê, ó? Deve-se informar sobrenome de todos os autores na primeira citação,
tá certo? Então, na primeira citação, você já informa o sobrenome de todos os autores. Leonardo é 15 autor. Cite o nome de todos. Deixe todos, a primeira. Depois da primeira, segunda citação daquele mesmo texto, terceira citação, quarta citação daquele mesmo texto, você pode utilizar o et al. Normalmente. Beleza? Para as citações subsequentes, incluir o sobrenome do primeiro autor, seguido do et al. Leonardo, et al. Escreve itálico? Jamais. Et al. Normal, sem itálico. Beleza? Veja esse exemplo aqui, eu peguei inclusive de um artigo em inglês, Cara, Probezão, Diniz, Andy Giles, 2009. Certo? Reevitar a primeira citação do texto. Aí a segunda citação, já vem Probezão, et al. Sem itálico, com pontinho normal, 2009. Citações subsequentes, tá certo? Então, citação direta com mais de um autor, se organiza dessa maneira, sempre. Tranquilo? Caso não seja possível saber a data em que a matéria foi escrita, veja só, você pode utilizar o ano do copyright do site em questão, por exemplo, se você está citando uma matéria, né? Que é justamente o que acontece no site. Né? Se você não tem um ano, cita o copyright. Leonardo, que é o copyright. É só você rolar todo o site que você rolar até o final, certo? Todo site que você rolar até o final, ele vai ter lá um ano de copyright no final. Tem copyright 2019, copyright 2016. Aí, quando você for citar, né, no canto de botar só 2019, coloca C 2019, no caso de um site, de uma matéria que você pegou. Né? Já caso nem mesmo essa data esteja disponível, então você não consegue ter acesso à data, é possível usar a sigla SD, que significa sem data. Então, ano, vírgula, S.D, fecha parênteses, casos normais. Beleza? Então, antes de fechar a citação direta, deixa eu ver as dúvidas de vocês. Eita, já está dando 4 horas já. Ligeiro, viu? Dentro da citação direta, posso acrescentar as minhas palavras, como, por exemplo, a educação é direito ignorante. Por isso, olha, pronto, aí a gente já está falando de escrita acadêmica, certo? O que é que a gente falou lá sobre as citações? As citações são partes que você utiliza de outro autor para fundamentar alguma questão no seu texto, tá certo? Então, assim, tudo aquilo que você tem a acrescentar a respeito daquela citação, tudo aquilo que você tem a frisar a respeito daquela citação, você coloca depois dela, ou antes dela, certo? Que aí não faz sentido ter a citação com seu comentário no meio, né? Assim, vamos pensar em nível de... Pensando em validez científica mesmo, entendeu? Em organização textual, em um texto que, em nível de escrita acadêmica, possa estar ali coerente com aquilo que ele propõe, certo? Então, utilize a citação direta e coloque os seus comentários, as suas ideias e a sua asserção mesmo, normal, depois ou antes, normalmente, tá certo? Ah, então quer dizer que eu não posso pensar nisso? Pense não, vai por mim, certo? Sempre que for organizar o seu texto, eu já estou falando de escrita, não estou falando de norma, certo? Vai organizar o texto, vai organizar a citação, então tudo aquilo que você tem a acrescentar a ela, coloca antes ou depois, beleza? Penso que só depois de fechar a citação, até mesmo de abrir ela. Pronto, o menino também respondeu. No caso de uma revista, como eu posso fazer? No caso de uma revista, como assim? De uma revista tipo um site? Não é isso? Uma revista tipo site, enfim, do tipo site, pessoal, a citação vai no mesmo sistema. É aquela mesma, toda citação é no mesmo, isso, toda citação é na mesma questão. Autor e data. Lá no site você tem acesso ao autor? Tem acesso ao autor. Coloca o sobrenome do autor e o ano. Ah, Leonardo, não tenho acesso ao autor, dessa citação direta. Né? Lá no site é só o site. Então, se você não tem acesso ao trabalho, inclusive a gente já falou aqui, né? Coloca o título. Quem é responsável por aquele texto? O site. Então, o site, vírgula, tudo em maiúsculo, né? Porque ele é o autor agora, ele que responde por aquela matéria, tudo em maiúsculo, e o ano. Beleza? Não precisa se preocupar, veja só. É autor e ano, né? No caso do site tem muito disso, né? O pessoal fica muito confuso quando pega trabalhos de site, quando vai citar aqui no corpo do texto. Estou falando de citação no corpo do texto, não de referência, certo? Então, citação no corpo do texto é o esquema autor e data. De um site, eu não tenho acesso ao autor, quem responde por aquela matéria? Um site. Então, coloco o nome do site e a data. Certo? Sempre dessa maneira. Tranquilo? De boa? Não tenho acesso ao... Enfim, aí não é... aí é quase impossível de ter acesso ao site, né? De onde foi que eu tirei, né? Mas, enfim, vamos supor que você tem um texto que você não tem acesso a esse nome de autor, não tem acesso ao site, aí você utiliza o título. O título,
autor e data, o título e a data normal, certo? Eu falei isso anteriormente também. Tranquilo? Continua. Se eu posso dar um exemplo de como citar no site, vamos lá, né? Vamos lá. Como citar no site. Vamos supor que eu tirei isso aqui de um site, essa referência de um site, certo? Eu tirei essa referência no site O Globo. O Globo, ano 2019. Pronto. Tranquilo, né? Não sei o que da matéria, o Globo diz. Aí bota lá o que a matéria do o Globo 2019. Ah, Leonardo, mas é um repórter lá da Globo, lá, do negócio lá do jornal, um editor, vamos supor assim. Né? É o editor Calido. É o Calido, o editor Calido. Pronto, aí você coloca o nome do autor, vírgula, no ano. Essa referência ao site, né, aí já é questão de referência, elemento pós-textuais. Tá certo? Que a gente não vai tratar aqui hoje. A gente vai tratar de elementos textuais, como você deve organizar isso aqui. Como eu falei no início. Tá certo, Calido? Viu aí como é que organiza? É básico, cara. Não precisa que até prestar em copo d'água, não. O pessoal fica nervoso. Não precisa ficar nervoso, não. É o esquema autor e data sempre. Tranquilo? Autor e data. Né? Autor e data sempre. Beleza? Vamos lá agora para a citação indireta. Posso Citação só indireta. Uma coisa antes de entrar na Pronto, isso. Vá lá, pergunte. Pode perguntar. Que é sobre a questão da supressão de texto. Ela pode ter tanto no início, meio e fim. Tipo, ela tem no início, tem no meio e tem no fim. Ou isso acaba tirando a legitimidade da citação? Não, não tem problema não. Desde que você consiga formar um todo coerente dessa citação, né? Desde que as partes que você citou não sejam informação adicional. Desde que as partes que você retirou, na verdade, sejam informações que são adicionais àquela oração, àquela frase que é principal, não tem nenhum problema, certo? E isso vale tanto, pessoal, para citações com mais de 3 linhas, como para as de 3 linhas também, certo? A questão aí do colchete. Tranquilo? Aí tu pensa assim, por exemplo, eu sou orientador, vou pegar aqui essa citação direta do aluno, né, o pessoal lá da banca. Aí ele coloca 4 redes na citação. Na citação direta com mais 3, entendeu? Aí pesa, entendeu? Mas assim, pode, tranquilo? Desde que você deixe ali a citação, né, o texto da citação coerente com aquilo que você está trabalhando na sua fundamentação, na sua metodologia, enfim, na escrita do seu trabalho. Tranquilo? Continuando, agora a gente vai falar de citação indireta, e de citação indireta é bem tranquilo, certo? A citação indireta é a reprodução de uma ideia, conceito, argumento que foi dito por outra pessoa que não é o autor do trabalho acadêmico. É uma forma de citar algo dito por outrem com suas próprias palavras, tá certo? Que, pessoal, o que é que a gente tem, né, em termos de letras? Na letra a gente, a paráfrase, né? A citação indireta, lá na escola a gente viu que é a paráfrase, tranquilo? Então, como deve ser organizado? Neste caso, as citações diretas vêm a indicação do autor original, ocorre da mesma forma das citações diretas, porém não há necessidade, por exemplo, do uso de aspas e nem de recuo, né? Porque afinal você está escrevendo com as suas palavras. Quando a gente fala de citação indireta, pessoal, a gente está falando realmente mesmo de escrita acadêmica, né? Nem mais de norma, não. Certo? Porque em termos de norma é a mesma coisa. No final, fez uma citação indireta, fez uma paráfrase de uma determinada ideia de um determinado autor, né? No final você bota Namias, 2014, página 27, está tranquilo. Certo? Só que, às vezes, a gente pega um texto, por exemplo, que todo final de parágrafo tem isso aqui, Namias, 2009, página 27. Isso não fica legal, isso não fica bacana, tá certo? Então, o que é que a gente pode fazer nesses casos? A gente pode organizar para deixar o nosso texto assim com um repertório textual mais bacana. Existe essa primeira forma de organizar uma citação direta, existe uma segunda forma, certo? Como, por exemplo, a segunda forma aqui, ó, segundo Namias 2014, com a chegada de não sei o que, globalização, a competitividade no ambiente empresarial se intensificou. Leonardo, por que tu não utilizou as páginas aqui, né? Nesse caso aqui, pessoal, o que acontece? Nesse caso aqui. Quando você for utilizar, aí é preferencialmente, né, quando você for citar indiretamente um autor, você utiliza as mesmas regras, onde a página ela é sempre preferencial. No caso aqui de citações diretas são organizadas dessa forma, segundo Ananias 2014, você pode colocar a página ou não é nenhum problema. O que você não pode fazer, por exemplo, é colocar 2014 aqui e no final, entre parênteses, a página, né? Separar. Beleza? Tranquilo? Então, segundo Ananias 2014, conforme a chegada, né?
com a chegada da globalização, conforme os postulados de Dinamismo 2014, né, e pode ter a página ou não, tudo tranquilo. Citação indireta ela é organizada dessa forma. Citação indireta ela é trabalhada realmente na sua escrita acadêmica, beleza? Então você pode aí ver esses modos de organizar a citação indireta, com a citação aqui, né, no final, com a citação ligada a um conectivo, com a citação ligada, né, um operador argumentativo que deixa o seu texto mais rico em termos de validade argumentativa e científica também, beleza? Aí tem um repertório textual mais amplo. Existem as 3 maneiras de organizar a citação indireta, e essas 3 maneiras você utilizando, com certeza a probabilidade de você fechar o seu TCC com 10 vai ser maior, tá bem? Citação indireta, um exemplo. Aí, pessoal, é a mesma coisa para todo tipo de citação. Aqui, provavelmente, ó, essa citação que ele disse, todos os autores, ó, todos os autores, por exemplo, ele colocou todos aqui, né? Aí podem existir, por exemplo, na citação indireta, né? Você leu 2 autores que falam sobre a mesma ideia, né? E você faz uma paráfrase do texto desses 2 autores. Nesses casos, quando a gente tiver diversos autores que falam de uma mesma ideia, a indicação pode ocorrer como um exemplo a seguir, certo? Você cita os autores normais, ó, todos os autores, vírgula 2010, ponto e vírgula e o segundo autor, beleza? Sempre no sistema autor e data. Muita gente confunde aqui, no último autor, né, coloca o I Christian, não, ponto e vírgula, letra maiúscula, sempre dessa forma, a organização, né, de uma citação indireta, onde você está ali fazendo referência, citando, né, aludindo ali a 2 ou mais textos. Tranquilo? Citação indireta, de boa? Então, hoje aí a gente já viu ETA, já viu como organizar, já desmitificou essa questão de autor e data, é tranquilo, o nível de citação. Beleza? Vamos lá falar da citação de citação. Faltam 10 minutos para a gente encerrar, né? Citação da citação. Ela corresponde à citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. É quando se utiliza a citação que já está sendo citada em outra obra. É quando a gente utiliza lá, né? O APUD. Eita, APUD para dar medo, gente. O APUD, muita gente faz errado, muita gente confunde, mas hoje a gente vai aprender como organizar, certo? Então, para indicar a citação da citação, é necessário estudar justamente essa expressão APUD, que significa citado por. Né? Nas referências deve ser indicada a obra onde há a citação original. Aí, Leonardo, como é que é o tamanho disso aí? Enfim, o que é que tem lá, desde lá do início que a gente viu de formatação? Tamanho 12, normal, certo? Tamanho 12, normal, se for uma citação no corpo do texto. Se for uma citação com mais de 3 linhas, tamanho 10, tranquilamente, conforme toda citação com mais de 3 linhas, né, recuado, tamanho 10. Tudo isso em nível de formatação a gente já viu, tranquilo, certo? Agora, como é que a gente organiza um APUD, né, a estrutura de um APUD? No texto você vai utilizar autor mais ano, APUD, autor mais ano. Leonardo, eu me confundo, eu não sei quem é um autor, de onde vem esse autor, quem é um autor que eu tenho acesso, quem é um autor que eu não tenho. Primeiramente, sempre vai vir na estrutura o autor ao qual você não tem acesso. Então, o autor que não tem acesso primeiro e o autor que tem acesso depois. Tanto que eu coloquei esse autor aqui em maiúscula, para você saber, certo? Em outras partes do texto, por exemplo, você vai ter o autor que você não tem acesso primeiro e o ano, certo? APUD, o autor que você tem acesso, vírgula, e o ano. Tem acesso à página, vírgula, P, ponto, e a página normal, certo? Ah, Leonardo, esse autor, né, que eu não tive acesso, eu tirei de um artigo, por exemplo, vai ser disponibilizado ao final. Já estou terminando, viu, Gardinho? O final, por exemplo, um autor que você teve acesso, ele é mais de um. Aí você utiliza o et al também normalmente. APUD, o autor que você teve acesso, mais de um, et al, mais um ano. Tranquilo? Sobre citação, o exemplo. Exemplo, de acordo com o Ashidon, sei o que aqui, que é justamente o que ele não teve acesso, 1936, APUD, Silva 2003, página 92, que é o que ele teve acesso, ele postulou determinada coisa. O mesmo caso pode acontecer, por exemplo, se você organizar uma citação direta desse modo, onde vem no final, né? Aí, Ausch e Scheider, eu peço desculpa aqui, teve um problema de formatação, ela aqui vem em maiúsculo, certo? E separados por ponto e vírgula. 1993, APUD, o autor que ela teve acesso, a página e justamente o ano aí, o ano e a página. Tranquilo? As duas formas aí de organizar o APUD, pessoal, é básico, não tem para onde correr.
Toda vida você deve se lembrar disso. O autor que eu não tenho acesso primeiro e o autor que eu tenho acesso depois. Certo? Aí, em nível de esquema, é aquela mesma coisa de autor e data. Tranquilo? Aí vão existir casos específicos, né? Onde, por exemplo, você está fazendo... É muito comum em leis, né? Onde você, por exemplo, faz referência a autores que são iguais. Aí você utiliza o ano e A e o ano e B, por exemplo. Né? Como a gente tem aqui no caso da Lei Brasil. Certo? Além disso, então pronto, né? Nesses casos específicos. Então pronto, já está dando 4 horas, eu já estou ficando rouco. Pessoal, sobre essa citação da citação, tem alguma dúvida, tem alguma questão? Tá tudo tranquilo? Vai ser disponibilizado no YouTube, certo? Tudo de boa? Quem gostou aí, solta um legalzinho aí, um emoji aí no chat aí, pra gente ficar bem feliz. E o formulário de frequência já está disponibilizado, certo? Então, agradecemos a sua participação. Amanhã a gente envia o link de novo. Obrigado a todo mundo. Eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado, certo? E o formulário de avaliação da ação vai ser disponibilizado também a vocês amanhã e vocês avaliam como a gente desempenhou essa atividade. Tranquilo? Respondam o formulário, não se esqueçam, respondam com o nome correto, porque a certificação vai ser feita conforme o nome que você colocou lá. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. Que bom, que bom. Que bom que vocês gostaram. Aí, gente, tu pode terminar a gravação, né? O pessoal que acompanha a gravação pode parar. Valeu, pessoal. Sigam a gente no Instagram.